Boa noite. Estamos iniciando mais O Tema é Direito. O tema de hoje é o novo Simples, ou seja, a alteração na lei do Simples que permite a inclusão de pessoas físicas, profissionais que trabalham como profissionais liberais, como autônomos, como beneficiários de serem tributados através do que se chama o Simples. Para que o telespectador entenda, a tributação das pessoas físicas é feita basicamente através do imposto de renda, através da tabela existente do imposto de renda. As pessoas jurídicas, elas podem optar entre três sistemas: o lucro real, o lucro presumido e o simples. Não precisa dizer que o simples é o mais simples dos sistemas tributários. Mas para que nos explicar isto em detalhes e nos tirar as dúvidas que temos a respeito desta ampliação da lei do simples, meu convidado hoje é o contador Claudinei Vieira, professor aqui da Unifra e também profissional liberal na área da contabilidade, que mais uma vez acede ao nosso convite e aqui está conosco para falarmos sobre esse assunto. Claudinei, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Blatz. Obrigado pelo convite. Sempre é bom estar aqui, podendo levar ao telespectador da TV Unifra, né, algumas informações. Correto. E essa alteração que houve, como tu havia mencionado já, a alteração que houve na lei do Simples vem trazer uma expectativa muito grande para muitos profissionais, né? Muitos profissionais liberais e muitos profissionais que já atuam também na forma de pessoa jurídica. Mas vamos repassar um pouco dessa história do Simples. Claudinei, até recentemente, algumas profissões, mesmo estabelecidas em forma de empresa, como é o caso de advogados, porque quando você vê assim, fulano de tal, né, Blatz Advogados Associados, significa que esta é uma empresa de advocacia. Ela tem pessoa jurídica, ela tem CNPJ. Né? O escritório de contabilidade tal, né, ele tem sócios, ele é uma empresa. Clínica médica, clínica odontológica, ele é uma empresa na qual trabalham médicos, trabalham dentistas. Exceção dos contabilistas que tiveram essa vantagem já em 2011, advogados, médicos, dentistas e outros que agora foram incluídos, mesmo estando na forma de empresas, não poderiam optar pelo Simples. E se estivessem trabalhando como profissionais liberais, era impossível totalmente. E aí eram tributados como pessoas físicas. Agora, Claudinei, o que ocorre com as empresas de profissionais, desses profissionais, clínicas, escritórios de advocacia, e quais são as outras que estão incluídas agora? São médicos, fisioterapia, né? Praticamente houve assim uma inclusão generalizada de todos os serviços que antes eram impeditivos. E aí, para optar pelo Simples, o trabalhador, seja lá o profissional que for, ele não precisa necessariamente constituir uma empresa. Precisa, para poder fazer a opção pelo Simples. Ele não poderá, como autônomo, fazer o Simples. Não, a atividade de autônomo não pode fazer, né? Não pode ser tributado como Simples. E ele pode fazer firma individual? Pode. Inclusive agora na forma de EIRELI, né? Que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, quer dizer que um médico pode formar uma firma individual, ou seja, ele próprio... Sem necessidade de nenhum sócio. E ele passa a ter um CNPJ. E ele faz a inscrição no Simples. Exatamente. E qual é a vantagem? Agora vamos ao seguinte, vamos em duas partes. Em primeiro lugar, qual é a vantagem para a pessoa jurídica optar pelo Simples? Digamos assim, o meu escritório quer optar pelo Simples. Qual é a vantagem que eu tenho hoje fazendo pelo lucro presumido e qual é a vantagem que eu terei indo para o Simples? Uma consulta pública. A principal vantagem é a redução da burocracia e a redução da carga tributária. Só que isso tem que ser bem analisado, tem que ser colocado na ponta do lápis. Nós não podemos generalizar. Quer dizer, não achar que o Simples é o remédio. Bom para todo mundo. Não, não é por aí.
Porque existem dentro da legislação do Simples, dentro da Lei Complementar 123, 5 tabelas, né? 5 tabelas onde as atividades são distribuídas dentro dessas tabelas conforme o percentual de aplicação sobre o faturamento. A tributação do Simples, ela é um percentual sobre o seu faturamento. Portanto, não interessa se tu tem despesa e não interessa qual é o volume da tua despesa. É um percentual sobre o faturamento. Então, o que nós temos que analisar é o seguinte. Primeiro, identificar a atividade. Mas no lucro presumido também não é assim? Lucro presumido também é assim. Né? As únicas 2 formas de tributação que permite a dedução da despesa é no lucro real ou na pessoa física, no autônomo. Que o autônomo também pode descontar suas despesas. Ele pode ter o livro caixa. Através do livro caixa, exatamente. Mas o autônomo não pode ter o Simples. O autônomo não. Aí ele vai ter que constituir uma personalidade jurídica, né? Uma sociedade, uma firma individual. E aí vai recolher sobre o percentual. Recolhe com base na tabela específica para a atividade dele. Sim, mas não lança as despesas. Não lança as despesas, ou seja, é um percentual sobre o faturamento. Só que essas tabelas, né, como eu disse, são 5 tabelas, hoje existentes são 5 tabelas, na verdade serão 6 a partir de janeiro, quando então poderão ingressar outras atividades já previstas na Lei Complementar 147, será criada mais uma tabela. Essas tabelas têm muita diferença de uma para outra. Só para te dar um exemplo. Os advogados que agora vão poder optar pelo Simples a partir de janeiro, ou aqueles constituídos a partir desse mês já vão poder optar, as empresas já existentes vão poder optar só a partir de janeiro. Sim. Os que forem constituídos agora a partir de setembro já vão poder optar de imediato. Correto. Esses, eles vão tributar numa tabela do anexo 4, que prevê uma alíquota a partir de 4,5%. 4,5% sobre o seu faturamento. Já os médicos, por exemplo, né, que só vão poder optar a partir de janeiro, eles vão ser tributados numa outra tabela, do anexo 6, que a tributação começa em 16,93%. Que é maior do que a pessoa jurídica no lucro presumido. Tira-se por aí. 12,5, 13. Depende. Então, por isso que eu digo, é muito importante fazer. Mas por que essa diferença do médico e do outro? Também pergunto. É uma discriminação, né? As atividades são discriminadas e são separadas por tabelas. A ideia, né? Agora, por exemplo, para quem está na tabela de 4,5, né? É um grande negócio, porque ele deixa de descontar 13, é 13. Quem 13. está no lucro presumido, e a maioria das pessoas jurídicas, né, de atividade de profissionais liberais estão no lucro presumido. E aí deixa de recolher PIS, COFINS... Ele substitui o imposto de renda, a contribuição social, o PIS, o COFINS, o ISS, né? Falando em termos de atividade de prestação de serviço. Sim. Se for comércio, ainda mais o IPI e o ICMS. Inclusive o ISS, que é municipal? Inclusive o ISS. E o INPS também? Aí nós temos também algumas diferenciações. Quem está na tabela 4, no caso dos advogados, a cota patronal do INSS não está incluída. Paga a cota patronal. Paga, além de pagar o Simples, paga mais a cota patronal, né? Que gira em torno de 25%, 26%, 27% do total da folha de pagamento. Sim. Agora, no caso dos médicos que vão cair na tabela 6, que é a tabela que vai ser criada a partir de janeiro, pagam 16,93%, 16,93%, mas já está incluído aí a cota patronal. Então, quer dizer, não é só a alíquota que altera, não é só a tabela que altera. Sim. Altera uma série de informações, uma série de variáveis que nós temos que levar em conta. Encerrando o primeiro bloco, nós podemos dizer, então, que os 4,5% não são 4,5%, é 4,5% mais o INSS. A cota patronal do INSS. A cota patronal do INSS. E isso depende de profissão por profissão e, para isso, tem que consultar a lei. Tem que consultar a lei, tem que verificar dentro da Lei Complementar 123... Qual é o anexo que ele está incluído. Qual é o anexo que ele deve...
Nós estamos conversando com o professor Claudinei Vieiro, que é contador e professor do curso de contabilidade aqui da Unifra, sobre essa nova lei do Simples, que abrange as profissões que estavam excluídas deste tipo de imposto, que entre elas a advocacia, a medicina, a fisioterapia, odontologia, enfim, outras tantas profissões que normalmente são profissões que podem ser exercidas de forma liberal. Nós vamos voltar logo em seguida, após 30 segundos de intervalo, com este tema, tirando dúvidas a respeito do assunto. Fique conosco. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o segundo bloco do Tema é Direito de hoje. O meu convidado hoje é o professor Claudinei Vieiro e nós estamos conversando sobre a nova Lei do Simples, principalmente no que tange à possibilidade de atingir profissionais liberais e profissões que, mesmo associadas em sociedades, não podiam antes se beneficiar das vantagens do Simples. Então, professor Claudinei Vieiro, voltando ao assunto, de maneira geral, pode-se dizer que, em princípio, o Simples é vantajoso porque ele reduz a burocracia da contabilidade, reduz a carga tributária e um dos argumentos usados em favor do Simples é de que o Simples também vai proporcionar, embora reduzindo a carga tributária, talvez um aumento da arrecadação. Será que isto procede? Uma das ideias do governo ao lançar o Simples foi estimular a atividade empresarial e estimular também a geração de empregos. Então, com mais empresas, né, com mais atividades sendo desenvolvidas na forma de sociedades, isso estimula a criação de novos empregos, estimula a renda, estimula, consequentemente, a tributação. O Simples ele não é novo, né? Muita gente acha, talvez seja novo para algumas atividades. Sim, é isso que nós estamos comentando. Né? Ele é novo para essas atividades que agora estão entrando, mas o Simples ele já existe desde 1996 e vem se aperfeiçoando durante todo esse tempo. Né? Então, desde 96 para cá, nós já tivemos várias alterações. Os contadores, por exemplo, já podem optar pelo Simples, logicamente que trabalhando dentro da personalidade jurídica, já podem optar pelo Simples desde 2011. Então, a tabela de tributação do Simples também sofreu um reajuste, embora esteja ainda muito defasada em relação à inflação. De 1996 para cá, nós temos mais de 300% de inflação e a tabela foi reajustada uma única vez a 50%. A tabela do imposto de renda. A tabela do Simples. Ah, do Simples. Do Simples. Quer dizer, né? então, Há uma defasagem muito grande. Né? Hoje o limite do Simples é de R$ 3.600.000 por ano. Né? Então, empresas que faturam mais de R$ 3.600.000 por ano não podem optar.
E se optar e extrapolar, vai ter que sair do Simples e pagar a diferença. Ainda é um limitador ainda que dificulta muitas empresas a opção pelo Simples. Quando a gente fala em 3.600 anual, isso pode parecer, ao menos avisado, que é muito dinheiro. Né? Mas isto é um faturamento de uma empresa. É faturamento. E às vezes isto é de uma empresa industrial. Né? E que de lucro de 3.600, às vezes isso é 10% ou 15% ou menos até. Não é? Exatamente. Então, sempre vai ter que fazer os levantamentos, fazer as contas para ver se realmente o Simples vale a pena. Né? O Simples ele tende a valer a pena para as empresas de prestação de serviço, em que elas não têm insumos a comprar. Não é? Porque quando ela tem insumos a comprar e que ela tem... Aí deve ir para o lucro... Quando o faturamento é alto e o lucro é baixo... Tem que ir pelo lucro real. Principalmente tem uma folha de pagamento que não é expressiva, ou seja, uma folha de pagamento aí menos de 10% do seu faturamento, aí a gente já aconselha a ir para o lucro real. Sim. Ou seja, um faturamento muito alto com um lucro muito baixo. Muito pequeno. Quando essa situação começa a se inverter, ou seja, começa a reduzir o faturamento, o lucro é mais alto e a folha de pagamento também começa a representar percentualmente em relação ao faturamento, ela é maior, passa dos 20%, 30%, aí o Simples começa a ser uma ótima opção. Mas pode-se dizer que por esta ótica, para a prestação de serviço, o Simples sempre é uma boa opção. Nem sempre. Nem sempre. Temos que verificar. Cada caso é um caso. Vamos pegar de novo o exemplo dos advogados e dos médicos. Os advogados estão incluídos, então, numa tabela que não leva em conta a cota patronal do INSS. Sim. Portanto, o valor da folha não interessa. O que vai interessar para ele? Simplesmente o faturamento. Sim. Então, se ele tem um faturamento baixo, até 180 mil no ano, que dá 15 mil por mês, ele vai tributar em 4,5%. Agora, se o faturamento dele começa a subir, ele já vai subindo na tabela e pode chegar até 18%, 19% na tributação. Sim, está certo. Depende de quanto ele faturar. Depende de quanto ele faturava. Porque daqui a pouco ele vai estar pagando mais que se estivesse no lucro presumido. Sim, os grandes escritórios que têm faturamentos astronômicos mensais, né, aí... E levando em conta também o limite de 3.600.000. Sim. Anuais. Agora entendi. Então, cada caso é um caso. Nós fizemos lá no nosso escritório, nós fizemos um levantamento para os clientes que atuam, né, na área de medicina, na área de análise clínica, odontologia, e também temos clientes que atuam na área do direito, né, escritórios de advocacia. Uhum. O que a gente percebeu é que a maioria dos advogados vale a pena. Sim. A maioria dos escritórios de advocacia, o ingresso no Simples, a opção pelo Simples é vantajoso. É vantajoso. Já para as outras empresas, né, na área da saúde, aí nós temos que analisar caso a caso, porque se há vantagem, ela não é tão expressiva assim, ela não é tão clara, né? Então fica o aviso, quer dizer, para quem está nos escutando e está nesse dilema de optar ou não optar, né, consulte o seu contador. Né? Consulte o seu contador e faça os testes, as análises para ver. São várias variáveis que devem ser levadas em conta ali. Não é só o faturamento e não é só a questão também do número de empregados. Tem outras coisas que a princípio parecem ser menores, mas a questão burocrática. A questão burocrática é uma questão que não afeta só ao seu contador. A questão burocrática afeta diretamente a empresa. Sim. Né? A quantidade de documentos, a quantidade de controles internos que a empresa precisa ter para atender todas as obrigações acessórias é muito maior para quem está no lucro real ou no lucro presumido. Então, as empresas que são optantes pelo Simples já têm diminuído essa quantidade de obrigações acessórias, que não são poucas, né? E que para o Simples deveriam ser menores ainda. Claudinei, a lei tributária, ela deve vigir no ano seguinte, ela não pode vigir no próprio ano, não é? Uhum.
Por que neste caso, as empresas que estão sendo constituídas já podem começar com o Simples agora e as demais só podem em janeiro? Foi incluído, através da Lei Complementar 147, né, que foi uma alteração na Lei Complementar 123, foi feita uma alteração num dispositivo, no artigo 18 da Lei Complementar 123, aonde foi somente modificado a linha 5B do artigo 18. Sim. Então, aonde foi feita a alteração da linha, só acrescentando algumas profissões, estas já podem optar agora. Mas quando foi criada uma nova linha, né, que é a 5D, que inclui os médicos, esta só pode vigorar a partir do ano seguinte. Então tem esses detalhes jurídicos aí. Sim, mas voltando aos escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia que já estão constituídos só podem também a partir de janeiro. Que já estão constituídos só a partir de janeiro. E os novos podem desde agora. Os novos já podem a partir de agora. Né? Isso aí muito pela questão, porque é o seguinte... para fechar o ano fiscal? Fechar o ano fiscal. Porque a opção pelo Simples, como a opção por qualquer modalidade de tributação, ela é anual. Tá correto. E deve Agora ser entendi. feito Tá certo. na abertura Declara. ou em janeiro. Ou em janeiro. Então, aqueles que estão pensando em migrar para o Simples deverão fazê-lo em janeiro, até o dia 31 de janeiro. E aí, se ele se arrepender, ele só poderá fazer a modificação lá no janeiro que vem. Janeiro, por isso tem que ser bem estudado. Tá correto. Correto. Então, a opção tributária vale para o ano inteiro. Então, se arrependendo, só no ano seguinte para voltar para o lucro real presumido. Muito bem. Nós estamos nos encaminhando para o fim, Claudinei. Temos aí 2 minutos e pouco para concluir o programa. Tem alguma questão que eu não fiz e que tu acha relevante ser referida? Eu acho que a questão burocrática, né, nas empresas do Simples, elas deveriam ter uma atenção melhor. O legislador, quem participou da elaboração da Lei Complementar 123, até agora dessa alteração no 147, eles têm tido boa vontade em reduzir as questões burocráticas, as obrigações acessórias, mas na prática isso não está acontecendo. Ou seja, aquilo que é exigido em termos de burocracia, né, tanto para as empresas optando simples como as não optantes, não tem muita diferença. Né? Embora previsto na legislação, previsto até na nossa Constituição, né, que as empresas, as micro e pequenas empresas terão tratamento diferenciado, esse tratamento diferenciado muitas vezes ele não é observado. Então, deveriam dar um pouco mais de atenção para isso, porque a burocracia, né, tanto no âmbito municipal, no âmbito estadual e até federal, né, ela sobrecarrega bastante os escritórios de contabilidade e traz muito incômodo para os empresários, para os profissionais que querem trabalhar. Muito bem, agradeço, Claudinei, por ter acedido ao nosso convite. Né? É sempre uma satisfação recebê-lo. Nós estamos encerrando o Tema é Direito de hoje. Este programa será reprisado no sábado, neste mesmo horário, às 22h30, e nós contamos com você na segunda-feira que vem, também neste horário, com um novo programa. Muito obrigado pela audiência e até lá.